Olá, amorzinhos! Uma das coisas que eu mais gosto de comprar são livros. Eu amo livros. Eu tenho uma estante aqui cheia de livros, eu tenho uma estante no corredor com livros. Eu gosto muito de comprar livros. Uma das coisas que eu mais gosto, basicamente. Uma coisa que eu também gosto, mas que eu não tava mais conseguindo fazer, era ler esses livros que eu comprava. Por que isso estava acontecendo? Eu conversei um pouquinho com vocês nesse videozinho aqui sobre as minhas crises de ansiedade, sobre tudo que eu passei. A ansiedade é uma coisa que, tipo, não tem cura, sabe? Você vai tomando conta, porque senão você vai alimentando um pensamento, daqui a pouco ele vira um pensamento recorrente, daqui a pouco ele tá mexendo com seus batimentos cardíacos, daqui a pouco você tá numa crise de ansiedade, por conta de uma coisa que muitas vezes pode nem vir a acontecer. De vez em quando, eu ainda caio nessa. E mais do que isso, mais do que dar força a um pensamento, muitas vezes a minha cabeça só não para. Tipo, ela fica pensando toda hora, sempre, e eu não consigo me focar em uma coisa. Eu tô fazendo uma coisa, eu já tô pensando em 5 coisas que enraizam dessa coisa que eu estou tentando fazer e não estou conseguindo. Por conta disso, eu estava tendo dificuldade de realizar tarefas que me exigiam foco, como a leitura. Eu tô mostrando esse livro aqui pra vocês porque foi um livro desejo, assim. Eu tava querendo comprar há muito tempo. E o que aconteceu foi que eu comprei esse livro e eu comecei a ler o livro. Só que assim, eu sentava no café ali um pouco, eu sentava no metrô ali um pouco. E então, de repente, eu notei que eu sentava pra ler o livro e eu não conseguia, tipo, terminar uma página, porque na metade da página eu já tava pensando em outra coisa, eu lembrava de outra coisa que eu tinha que fazer, já tinha outra ideia. Eu tava terminando a tarefa de ler esse livro. Então hoje eu sentei pra ler o livro e eu comecei a pensar por que eu ainda não terminei isso. Porque eu poderia ter lido esse livro aqui num dia e eu tô querendo ler esse livro há muito tempo. Então eu fiquei, poxa vida, eu tenho como sentar e só realizar essa tarefa que eu quero tanto realizar. Por que eu não tô conseguindo fazer isso? E foi aí que eu vi que a minha ansiedade estava me impedindo de realizar tarefas que me exigem foco, como a leitura. E era por isso que eu não tava conseguindo terminar de ler nem esse livro, nem a minha lista de leitura que eu quero terminar esse ano. Eu tava com a cabeça muito agitada. Não queria pensar, mas eu não conseguia parar de pensar. Eu queria focar no livro, mas parece que a cada frase que eu lia me vinham vários outros pensamentos. Uma vez eu ouvi que isso acontecia comigo porque eu tinha uma mente muito criativa. Mas eu acho que essa questão de criatividade não é no sentido de a todo momento tá vindo alguma coisa. Eu acho que isso é ansiedade. E eu acho que eu estava com dificuldade de ter controle sobre a minha cabeça. Às vezes a gente fica tão preocupado em ter controle sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, sobre os outros, sobre o mundo, sobre a vida, mas é incrível como ter controle sobre, tipo, os nossos pensamentos. Difícil, sabe? E aí a gente não consegue fazer nem isso e a gente ainda quer, tipo, tomar conta do mundo. Isso que tava acontecendo comigo. Eu não tava conseguindo ter um mínimo controle da atividade da minha cabeça. É muito, muito, muito estressante você querer se focar numa coisa que é importante pra você e você não consegue, porque na sua cabeça enraiza 1000 outras coisas pra fazer. E o que eu posso falar pra vocês que me ajudou é insistir, persistir na missão de tentar controlar os meus pensamentos. E eu acho muito importante isso, porque a gente não presta atenção nisso, mas às vezes você se preocupa com a sua saúde e você se preocupa em ter hábitos saudáveis, tipo caminhar, comer bem e tal. Só que esse fluxo intenso de pensamentos, tudo isso, cara, isso mexe até com nossos batimentos cardíacos, sabe? Com a nossa pressão, com a glicose no sangue. O que passa dentro da nossa cabeça também mexe com o nosso corpo. E às vezes a gente age como se a cabeça fosse totalmente separada, sabe, do nosso corpo. E não é assim que funciona. Pra mim foi muito importante ter a consciência disso. Não é que eu não soubesse, mas eu não tava me tocando no caso. E eu tava cuidando bem do meu corpo, mas a minha cabeça tava a 1000. Eu tava ficando com insônia, eu não tava conseguindo realizar as coisas que eu tava querendo e eu tava ficando frustrada. Então vale a pena nós pararmos pra pensar nisso. Eu já ouvi de muitas pessoas que, eu não gosto de ler porque eu não consigo parar num livro. Ansiedade, cara. A gente não consegue sentar e focar no negócio. Isso não é bom. Nós temos tanta capacidade, sabe? Agora, olhando pela minha varanda, foram pessoas que levantaram esses prédios e construíram todas essas torres e fizeram toda essa estrutura. Então como é que pode uma pessoa não conseguir sentar e ler um livro? Entende? É uma coisa simples, mas que exige foco, exige atenção. Uma coisa que a gente tá cada vez perdendo mais. Você abre o celular, é tanta notificação, é tanta notícia nova, é tanta coisa, que é difícil você conseguir se focar numa coisa. Por exemplo, cada vez as coisas estão ficando mais dinâmicas. E com esse dinamismo de, tipo, em vez de texto ser vídeo, em vez de um desenho ser um gif, enfim, as coisas estão ficando cada vez mais rápidas e nisso a gente tá perdendo a nossa capacidade de focar nas coisas. Isso é muito ruim, porque você começa não conseguindo terminar
terminar um livro. Daqui a pouco você não tá conseguindo mais prestar atenção numa pessoa que mora com você. Daqui a pouco coisas estão acontecendo na sua frente e você não consegue, tipo, enxergar aquilo, porque tem mil outras coisas acontecendo no mundo, às vezes nem dizem respeito a você, mas você acaba prestando mais atenção nessas coisas do que tá na sua frente. Tudo isso por falta de foco e também por falta de consciência. É tanta informação que você não consegue filtrar o que é realmente importante e o que é só informação. Então agora eu tô realmente focada na leitura desse livro. Hoje eu já consegui ler mais 10 páginas. Importante isso, você começar aos poucos. Eu não tava conseguindo me focar em nenhuma página, sabe? Quanto mais 10. Eu coloquei uma meta pra mim que todos os dias eu vou ler 10 páginas até eu acabar esse livro. Tipo, um mínimo de 10 páginas. Eu posso estar morta de sono, eu posso estar sem tempo, mas no momento em que eu for sentar no banheiro para fazer o número 2, eu vou levar esse livro e eu vou ler até o final. Toda vez que eu tomo consciência de algo assim que tá acontecendo comigo, alguma dificuldade, principalmente quanto à ansiedade, eu sei que, tipo assim, né? Mal do século, como tá todo mundo falando, mas muitas vezes a gente não se toca de que a gente tá sofrendo de ansiedade, que a gente tá com uma crise de ansiedade. A gente só vai alimentando, muitas vezes rolando um feed de Instagram, ai, tô estressada, vou fazer não sei o que é uma coisa que na verdade só piora a nossa ansiedade. Eu acho que se tem uma coisa que me ajudou foi a meditação, e eu fiz uma aula de yoga há pouco tempo, mostrei pra vocês lá no Instagram, nos meus stories. Foi muito legal, e lá eles falaram muito da respiração, sabe? Que você parar e ter consciência da sua respiração é você retomar a consciência quanto ao seu corpo. E realmente te ajuda a frear a ansiedade, a você se reconectar com você mesmo. São coisas simples que não te exigem dinheiro e uma mínima estrutura. Você pode se trancar no banheiro, contar 10 respirações, tentar se acalmar você com você mesmo. Eu acho isso muito válido. Sinceramente, que nós temos dentro da gente muito do que a gente precisa pra ficar bem. Nós vamos aprendendo, né, com as pessoas, por exemplo, isso da meditação, isso da respiração. Eu aprendi realmente caçando informação, conhecendo pessoas, técnicas e filosofias como o yoga. Nós temos que pescar essas coisas que fazem bem pra gente, pra ir nos agregando e a gente conseguindo, tipo, aprender coisas que nos façam bem. Aqui pra ficar bem, basta a gente sentar e se reconectar. Isso é totalmente possível e é muito importante pra que você consiga realizar desde pequenas coisas, como ler um livro, quanto grandes coisas. Porque você precisa de foco pra realizar as coisas que você quer. Até mesmo pra escolher o que você quer. Pra você escolher o seu caminho, o seu objetivo, você precisa de foco. E ter sempre na tua visão o teu objetivo. E se você ficar, tipo, sempre a louca, sempre tendo crise, isso não vai dar muito certo. Então vamos tentar melhorar, tá? Não vamos só empurrando o problema com a barriga e sempre caçando um remedinho. Vamos primeiro olhar pra gente. A terapia ajuda pra muitas pessoas, os remédios ajudam. Acha o que é melhor pra você, mas faça a sua parte também. Mas além de todas essas opções externas, busque também dentro de você a sua cura. Tente se ouvir, se enxergar, ter consciência de você. Com certeza isso vai te ajudar bastante a você chegar onde você quer e a você se sentir bem. Quem é que não quer, né? Se sentir bem. Esses dias eu parei e eu fiquei tipo, cara, eu só quero me sentir bem. Só isso, eu não quero mais nada, eu só quero ficar bem. E eu parei, eu respirei e eu fiquei insistindo assim com a minha mente pra ela se acalmar. E no final, eu tava melhor do que no começo. Nem sempre você também vai ficar tipo, nossa, eu sou Buda, mas você já melhora, já fica calma, tranquila e já vai ficar tudo bem. Então é isso, amorzinho. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu joinha aí. E se você tiver algum comentário, alguma coisa a adicionar, só deixar aqui na descrição do vídeo. Bom, muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.